Oi pessoal, vamos continuar aqui comentando o Homero usando o Reale, continuando naquele livro do Reale. Ele vai falar que o Aedo, que é o intérprete dos poetas, intérprete do Homero, intérprete do Hesíodo, que usava uma cítara, ele fazia a conexão entre. Ele enlaçava o poeta e o ouvinte, dava nova vida ao poeta e fazia o ouvinte saber das histórias do povo dele, histórias do lugar em que ele vivia, saber da origem dos costumes deles, origem das leis. O, a gente fica impressionado de como os aedos, os rapsodos, conseguiam memorizar poemas épicos, poemas tão compridos, né? Mas a verdade é que a cultura deles é totalmente diferente da nossa. A cultura deles é oral. Isso significa dizer que todos os movimentos para se falar, todos os órgãos que são movimentados na fala, eram usados de forma combinada. Aqui se estabelecesse um ritmo corporal. Esse ritmo corporal, junto com o ritmo dos dedos, ao tocar a cítara, o ritmo do aparelho do canto, da voz, né, e o ritmo dos dedos, eles ajudavam a memorização, ajudavam a Edo a memorizar a estrutura dos poemas, a métrica dos poemas, que era invariável. A métrica dos poemas não variava. E com essa memorização, que garantia que eles seguissem a métrica dos poemas, isso economizava-os psiquicamente. Eles não tinham que fazer esforço para lembrar das histórias. Aí eles lembravam das histórias. Eles poderiam inserir novos enunciados, subtrair enunciados, substituir enunciados, mas eles mantinham a estrutura, mantinham a métrica ou a forma dos poemas. Isso era garantido pelos movimentos corporais. Então a gente está vendo que o corpo, para o Homero, era uma combinação de partes articuladas, não era uma unidade. E essas partes articuladas funcionavam conjuntamente para na hora do canto. A cultura oral, então, parece ser indissociável da dessa representação paratáxica que nós vimos no vídeo anterior, né? Que é tomar as coisas na sua multiplicidade, que se agrupa, que se sucede, mas nunca na unidade. Parece que a oralidade, ela facilita, ela requer essa combinação de músculos, órgãos, gestos, movimentos dos dedos. Isso fazia com que isso garantia a performance do Aedo. E aí ele cantava relembrando as histórias do Homero, do Hesíodo, trazendo-as para o público, para os gregos. A partir do século V, século VI, século V, nós vamos ter uma mudança na perspectiva, na representação do homem. A representação vai ser sintáxica, né, ou sintática. A gente vai ter uma redução das coisas à unidade. Da linguagem paratáxica, vamos passar para hipotáxica. Né?
a filosofia vai procurar explicar as coisas ao invés de narrar as coisas. Se o Homero ele narrava fatos, narrava eventos na sua multiplicidade, sem se preocupar em estabelecer uma unidade, e ao fazer essa narrativa ele inspirava emoções, paixões nos ouvintes, fazendo-os se envolverem com o poeta, se envolverem com os personagens. Nós temos aí então esse vínculo dos poetas com os ouvintes a partir dos acontecimentos narrados e dos atos narrados. Você tem um envolvimento que despertava as emoções, paixões, ideias, né? Nós não vamos ter mais isso, a narração oral, a cultura da poesia oral. A filosofia ela vai se aproximando da escrita, da dialética, como método de investigação, um método para buscar a explicação das coisas. Qual é a unidade subjacente às coisas? Os pré-socráticos vão entender que a unidade subjacente às coisas serão elementos físicos. Sócrates entenderá que a unidade subjacente às coisas é a alma, uma alma unificada do homem, a alma que é a essência das virtudes do homem. O Platão vai ter uma formalização disso na teoria das formas. O devir dos acontecimentos que eram narrados vai ser deixado de lado em favor da busca da unidade. Qual é a unidade? De onde derivam os fatos, de onde derivam as coisas? E, portanto, qual a unidade que explica as coisas, explica os fatos? É assim que a filosofia vai trabalhar. E é assim que vai se abandonar a cultura oral. E por isso que para nós é tão distante entender como os poetas, como os rapsodos, iaídos, homéricos, hesiódicos conseguiam memorizar essas histórias que eles contavam. Porque eles tinham um funcionamento físico e uma articulação com os ouvintes que nós não conhecemos. Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre um outro aspecto do homem homérico, a alma.